Oi, meu amor. Estou com muita saudade de você. Aproveitei o tempo livre para dar uma passeada por aqui. Conheci umas cidades muito bonitas. Lembrei tanto de você. A Alemanha é incrível. Nesses dias está fazendo muito frio, o que é até bom, porque você sabe que eu adoro estudar no frio. Queria que você estivesse aqui comigo. Então tirei umas fotos e tô mandando para você ver. Esse é o Panorama Museum. Ele tem formato cilíndrico e foi inaugurado em 1989. Deve ser muito legal andar dentro de um museu cilíndrico. Essa aqui é uma feira que acontece em Sondershausen. Aqui tem uma comida maravilhosa. Dá uma olhada nessa torre. O nome dela é Oberkirche e faz parte de uma igreja que foi construída em 1382. Haha, eu sabia. Do jeito que você tem mania de tudo organizado e perfeitamente alinhado, tinha certeza que você ia achar essa foto estranha. Mas você me conhece mesmo, hein? Mas por que tirou a foto torta? A foto não tá torta. É a torre que é torta. Como assim? É que próximo ao local onde essa torre foi construída, existe uma região de exploração de minas. Daí, conforme as minas são escavadas, o subsolo se movimenta para se reacomodar e isso faz a torre se inclinar de 1 a 2 centímetros por ano. Nossa, mas não tem perigo de cair? Tem sim, mas são realizadas medições periódicas e quando existe esse risco, suas bases são reformadas para que ela não caia. Mas como é que é feita essa medição? É preciso subir na torre? Não, não é. Mas vamos até lá que eu te explico melhor. E no caminho, a gente ainda conhece um pouco mais da cidade. Esse aqui é o Palácio de Sondershausen, que foi criado durante o Renascimento e entre 1764 e 1771 foi expandido com formas barrocas. Esse é o Castelo de Frankenhausen. Foi construído no século XIV, mas ficou quase arrasado com a Guerra dos Camponeses. Entre 1533 e 1536, ele foi reconstruído em estilo renascentista, e hoje é um museu de história local. Já esse é o monumento Kyffhäuser. Foi construído entre 1890 e 1896, para comemorar a União Nacional Alemã. Nossa, que vontade de conhecer esses lugares. São tão lindos. Já estamos no caminho para Oberkirche. Tá percebendo a inclinação da torre lá no fundo? Tô sim. Dá pra ver mesmo de longe. Agora um pouco mais perto. Finalmente chegamos. Para medir o ângulo de inclinação, a gente vai usar esse instrumento aqui. Nossa, que é isso? É um sextante, um instrumento que mede ângulos de uma maneira muito prática. Ele possui 2 espelhos posicionados para refletir a imagem do objeto. A gente posiciona o sextante em um ponto fixo no horizonte, através do espelho na esquerda da luneta. Depois a gente alinha o objeto, no nosso caso o Sol, com a imagem refletida nesse espelho da esquerda, que é o nosso ponto fixo. Agora, é só conferir qual ângulo está marcado no limbo. Gente, mas isso é uma engenhoca mesmo. Ah, mas como é que se usa no caso da torre, hein? Olha só, eu pego o sextante e posiciono para que eu veja a ponta da torre e a linha do horizonte alinhadas. Daí, é só olhar qual o ângulo que está marcado no limbo. Nesse caso é 85 graus. Essa medida é o ângulo que a torre faz com o chão. Vamos imaginar a linha amarela que desce perpendicular ao chão, formando o ângulo de 90 graus. Então temos o triângulo formado por esse segmento e o segmento que representa a torre. O sextante indicou que a medida desse ângulo é de 85 graus. Portanto, o terceiro ângulo do triângulo mede 5 graus, que é a inclinação da torre em relação a uma reta vertical. E essa torre é muito alta? Quanto é que ela mede? O comprimento dela é 56 metros, mas como ela está inclinada, sua altura em relação ao solo é menor. E de quanto é essa altura? Para descobrir isso, eu uso as relações do triângulo retângulo, como aquela que diz que o cosseno de um ângulo é o catento adjacente dividido pela hipotenusa. No caso, o ângulo mede 5 graus. A hipotenusa é o comprimento da torre, que vale 56 metros. E eu quero saber quanto vale o cateto adjacente, que representa a altura. Usando a tabela, eu descubro o valor do cosseno de 5 graus, que é aproximadamente 0,996, e faço a conta, que
que resulta em aproximadamente 55,8 metros. Caramba! Eu achei que fosse mais complicado. Complicado não é, mas como os ângulos medidos nem sempre são exatos, a gente tem que prestar muita atenção para calcular isso. Por quê? Vou te mostrar. Sim, tá bom. Agora essa inclinação tem 10 graus. Como a gente faz para saber a nova altura? A mesma coisa que a gente fez antes, certo? Certo. Então vamos lá. Antes a gente usou o cosseno do ângulo de 5 graus. Agora precisamos do cosseno do ângulo de 10 graus. Como fazemos para saber esse valor? Já sei. 10 graus é o dobro de 5 graus. Então o cosseno desse ângulo deve ser o dobro do cosseno de 5 graus, certo? Não, Cíntia. Quando o ângulo é o dobro ou a metade do outro, a gente não pode dobrar ou reduzir pela metade o seno, o cosseno ou a tangente. O cosseno de 10 graus é 0,985. Temos um bom exemplo pensando no ângulo conhecido. O seno de 30 graus é meio, mas o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, que não é o dobro de meio. Então, mesmo que 60 graus seja o dobro de 30 graus, o seno de 60 graus não é o dobro do seno de 30 graus. Nossa, eu vou lembrar sempre disso. Agora então só falta calcular qual seria a altura da torre se a inclinação fosse de 10 graus. O raciocínio é o mesmo. O cosseno de 10 graus também é igual ao cateto adjacente, que é a nossa altura, sobre a hipotenusa. Para saber o valor dessa altura, basta multiplicarmos 0,985 por 56 metros, o que dá aproximadamente 55,2 metros. Mas a altura nem mudou tanto assim. É, a altura não mudou muito, mas a gente aprendeu muita coisa com essa história. E tem mais. A não existência da proporcionalidade entre os valores de seno, cosseno e tangente, de arcos metades ou arcos duplos, também acontece quando comparamos os valores dos ângulos internos de um triângulo. Se um dos ângulos aumenta ou diminui, os outros ângulos são alterados, mas não seguem a mesma proporção. Vamos comparar as duas situações. Na primeira, temos que o ângulo de 85 graus é 17 vezes maior que o ângulo de inclinação de 5 graus. Na segunda situação, em que o valor do ângulo dobra de 5 para 10, o outro ângulo precisa diminuir para compensar. Não se observa uma relação de proporcionalidade. O ângulo de 80 graus é 8 vezes maior que o de 10 graus, e não 8,5 como era o esperado. Essas relações são cheias de detalhes mesmo. A gente tem que prestar muita atenção. E eu, que nem imaginava que na Alemanha tinha torres inclinadas. Pensava que só existia a Torre de Pisa. A Torre de Pisa, com 58,5 metros de altura, é um dos mais famosos cartões postais da Itália. Construído no século XII, foi projetada para abrigar o sino da catedral da cidade. Mas quando 3 dos 8 andares da torre estavam prontos, notou-se uma ligeira inclinação por causa de uma depressão no terreno. A torre tinha sido edificada sobre o terreno arenoso e também acima de um lençol de água. Por isso estava sofrendo a inclinação. No ano de 1990, uma avaliação de engenheiros indicou que havia um risco de a torre cair de vez. Ela foi então fechada para visitação e um comitê internacional foi criado para salvar o monumento. Após o trabalho de restauração, a torre foi reaberta em dezembro de 2001. Segundo os engenheiros e arquitetos, o monumento agora está salvo por pelo menos mais 300 anos. Depois de tanta informação, eu me lembrei que em Santos, no litoral paulista, existem vários prédios tortos na avenida da orla da praia. E o problema também está no terreno, viu? Só que nesse caso, os prédios foram construídos em cima da areia. Tá vendo? Até no Brasil a gente tem edifícios que se inclinam. A diferença é que os nossos foram construídos há pouco tempo e os deles foram construídos há séculos atrás. Mas agora que a gente já passeou por Bad Frankenhausen e por Pisa, pega aquelas outras fotos de Zur-Hussen. Caramba! Esse lugar é muito torto. Pois é. Essa é a capela de Zur-Hussen, e ela é tão torta que saiu no Guinness Book como o edifício mais inclinado do mundo. Olha só como fica se você comparar a capela de Zur-Hussen com a Torre de Pisa. E olha que essa capela foi construída em 1450. Eu acho que você deveria vir para cá para conhecer esses lugares fantásticos. Eu vou pensar no seu caso. E vê se toma cuidado com tanta coisa torta por aí. Pode deixar. Tchau.